Olá, alunos! Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Gestão da Qualidade e Marketing Logística. Nessa segunda aula, nós vamos fazer um apanhado geral sobre as 7 ferramentas da qualidade que estão disponíveis na nossa apostila. A primeira delas é o fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica de um processo que possui etapas. Então, ele tem como finalidade descrever diversas situações ou processos, ou fluxo de material, ou fluxo de pessoas. Então, ele é uma representação gráfica, cada elemento tem um significado, nós vamos ver nas próximas videoaulas, e ele tem por objetivo descrever, apresentar graficamente o processo. A segunda ferramenta da qualidade é a folha de verificação. Ela é base para várias outras ferramentas da qualidade, como o diagrama de Pareto, por exemplo. Ele é um formulário, a folha de verificação é um formulário de coleta de dados, levando em consideração o fator tempo. Ele vai organizar esses dados. Sempre que for utilizada a folha de verificação, é preciso que se estabeleça qual o tempo que vai ser considerado. No caso desse nosso exemplo aí, é uma folha de verificação de fabricação de biscoitos que foi levantada, foi coletada essa informação durante 4 semanas. O diagrama de Pareto é outra ferramenta da qualidade, que é um gráfico para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. Então, primeiro momento, é necessário que se defina o objetivo da análise. Temos como exemplo aqui problemas que causam atraso na entrega das mercadorias. Na segunda etapa, na elaboração do diagrama de Pareto, é estratificar o objeto, esse objeto de análise, ou seja, dividir em partes. Então, de repente, você tem algum problema e é mais fácil você identificá-lo se você dividir em partes. Por exemplo, dividir os turnos de trabalho. Você tem algum problema na empresa, fica mais fácil você identificar as principais causas daquele problema se você analisar os turnos de trabalho de forma separada. Se vai ser no matutino, no vespertino, no noturno. Você pode estratificar o objeto dividindo em setores dentro de uma empresa, dividir por sexo, por faixa etária, seja lá como for, de forma que facilite essa sua coleta de dados, que você tenha mais segurança de identificar onde estão as causas do problema e quais são elas. O outro passo é a coleta de dados, que pode ser utilizada a folha de verificação. Posteriormente, deve-se organizar de forma decrescente da maior causa, ou da causa com mais ocorrências para causa com menos ocorrências. Depois é necessário que se calcule o percentual de cada ocorrência e depois calcule-se o percentual acumulado para que então possamos fazer o gráfico. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar especificamente de cada uma das ferramentas e vamos entender passo a passo como elaborar uma ferramenta da qualidade. Outra ferramenta da qualidade que nós vamos estudar é o diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Ele tem como objetivo identificar as possíveis causas de um problema e seus efeitos, através da relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir para esse efeito. O diagrama de causa e efeito ele é muito eficaz com a utilização de outra ferramenta, que é o brainstorming. Muitas das vezes você tem o problema, você já identificou qual é esse problema, mas você precisa
mensurar quais são essas causas. Então, durante um brainstorming com todos os colaboradores da empresa, é possível que sejam apresentadas todas as possíveis causas desse problema. Outra ferramenta da qualidade que nós vamos estudar é o histograma. Ele facilita a visualização de um conjunto de dados, permitindo análise e tomada de decisões. Os histogramas, eles têm por objetivo mostrar a frequência com que algo acontece. Outra ferramenta que nós conheceremos melhor mais adiante é o diagrama ou gráfico de dispersão. Ele é um diagrama que mostra o que acontece com uma variável quando a outra muda. Então, é uma representação de relação entre duas variáveis, onde uma vai ser alterada em função da outra. A última ferramenta da qualidade que nós vamos estudar são as cartas de controle, ou as cartas da qualidade, cartas de Stewart, que tem por objetivo monitorar o produto ou serviço durante todo o processo de produção. Ela é usada na fase de coleta, na fase de controle e análise em processos repetidos. Ela vai definir o limite daquele processo. Então, pessoal, essa é uma breve apresentação das ferramentas da qualidade. Nas próximas videoaulas nós falaremos mais especificamente sobre cada uma delas. Até mais!